Vamos falar sobre um estudo que apontou que o número de vidas salvas com a vacinação contra a Covid-19 no Brasil é impressionante e a gente celebra demais isso, né? A gente tem aqui dados que vão sendo apresentados mundialmente e dados também aqui no Brasil. O Cristiano Pinho está na linha com a gente, vai trazer todos os detalhes. Fala aí, Pinho. Bom começo de semana para você. Bom dia. Pra gente, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Um estudo do Infogripe, o pesquisador Marcelo Gomes, que é até ouvinte da Band News FM, fez questão de compartilhar com a gente esses números que ele identificou e que reforçam a importância da campanha de vacinação aqui no Brasil. Foram pelo menos 48 mil mortes evitadas e cerca de 100 mil internações, tudo isso relativo à infecção pelo coronavírus. O Infogripe, para o ouvinte que não conhece, é um setor da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que faz o monitoramento principalmente das doenças respiratórias nessa época do ano. Síndrome respiratória aguda grave. Hoje, os casos que são correspondentes a essa síndrome são 98% relacionados à Covid-19. Então, o Infogripe é um setor, um braço da Fiocruz fundamental nesse momento, até para os especialistas, pesquisadores sentirem o termômetro da pandemia aqui no Brasil, como que a gente está reagindo à circulação do vírus e, paralelamente também, como a vacina tem feito uma grande parcela aí tem tido uma grande parcela de importância no combate, claro, além dos outros cuidados primários ali de respeito à vida, que são o uso de máscara, distanciamento e as medidas que são adotadas pelo poder público. Mas o Marcelo Gomes, ele destacou que com o avanço da vacinação aqui no país, pôde-se perceber por meio de uma estimativa, claro que ela não é 100% acertada, eles fazem ali com base nos casos que são notificados, a variação da curva de contaminação pelo coronavírus aqui no Brasil, uma estimativa, mas chegaram a esse número que é muito expressivo. 48 mil mortes, repetindo, evitadas e 100 mil internações pela Covid-19. Bons números. Claro que a gente precisa continuar se cuidando, até por causa das variantes, entre elas variante Delta. O Rio de Janeiro, inclusive, lidera, né, Pinho, o número de casos com essa variante, quando a gente considera o que há de dados informados até aqui em todo o país, né? Exatamente, Sheila. A gente chegou aí no fim de semana com as últimas notificações aqui no Rio a 74 casos, somando com os outros estados do Brasil. São 97, pelo menos, da variante inicialmente identificada lá na Índia, mais transmissiva. Nada ainda, porém, que a coloque como uma variante considerada mais letal. Só que realmente ela circula muito mais rápido. A boa notícia é que os testes que foram feitos até agora comprovam que as vacinas até aqui utilizadas, elas são sim eficazes contra a variante Delta, mas claro que é um alerta quando a gente começa a perceber transmissão local confirmada em diferentes capitais e que o número de casos está subindo drasticamente. Até semana passada a gente falava de um caso ou outro pipocando para as vigilâncias sanitárias começarem a tentar entender qual foi a rota dessa variante até ela chegar a ser identificada. Depois já veio a confirmação de transmissão local e em menos de uma semana a gente já bate quase 100 casos, isso sem contar os que ainda estão sendo monitorados, de pessoas que tiveram contato com esses pacientes infectados pela variante Delta. Deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre variantes, sobre vacinas e tudo mais, e a efetividade dessas vacinas. Um ouvinte mandou mensagem um pouco mais cedo, aí falando sobre uma fake news, né, que está rolando, uma mentirinha. É um médico que tem muitos seguidores em redes sociais e postou um vídeo mostrando ali um teste de anticorpos, dizendo que ele foi vacinado, mas que ele não adquiriu o número de anticorpos e pedindo para tomar uma terceira dose de alguma vacina. E tem muita gente caindo nessa, né? Assiste a esse vídeo e diz, nossa, mas e aí? Que história é essa? Na verdade, até a Anvisa veio a público para falar sobre essa história, porque esse teste de produção de anticorpos, ele não é um teste adequado para avaliar a eficácia das vacinas, porque a produção de defesas do organismo, ela se baseia em uma série de ações dentro do seu corpo e não necessariamente somente a produção de anticorpos. Então, a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, ela emitiu uma nota esclarecendo que a resposta imunológica desenvolvida pela vacina não depende apenas de anticorpos neutralizantes, e a Anvisa também
publicou uma nota sobre esse assunto, afirmando que não existe até o momento definição da quantidade mínima de anticorpos neutralizantes necessária para conferir proteção imunológica contra a infecção pelo coronavírus, né, pelo vírus que provoca a Covid-19. Então não caia nessa, não vá atrás de algum teste de anticorpos para saber se você está imunizado ou não, porque não depende somente disso a imunização para o coronavírus, né? É importante a gente ressaltar e dizer, olha, não caia nesse tipo de fake news. Se você receber algum vídeo nesse sentido, não é verdade não, tá? Vamos dar sempre voz para o que a ciência diz, para o que a Anvisa, os órgãos oficiais estão dizendo. Perfeito. Pinho, aproveitando que você ainda está com a gente, bora falar sobre um outro assunto aqui. A família de um produtor cultural preso que tenta provar a inocência dele já há 300 dias, né, Pinho? Isso, um caso que mexeu bastante com a gente, Sheila, porque desde setembro do ano passado os familiares eles têm procurado chamar a atenção da imprensa, das autoridades também, para poder explicar que o Gustavo Pereira Nobre, de 28 anos, é inocente. Eles garantem, afirmam ter provas e questionam também o método que a Polícia Civil utilizou para poder indiciar o Gustavo. Mais um daqueles casos que, na ausência de provas cabais para uma investigação, somente aquele reconhecimento feito com uma fotografia bem antiga foi considerado suficiente para terminar aí com a prisão de uma pessoa. Nesse caso, a família sustenta que o Gustavo estava com amigos, com a família, se recuperando de uma cirurgia, nem teria como cometer o crime que está sendo imputado contra ele, um assalto. O Gustavo é acusado de fazer parte de uma quadrilha que, entre os vários crimes praticados, assaltou uma família e roubou um veículo no aterro do Flamengo, aqui na zona sul do Rio, em 2014. Na época, essa ocorrência até foi registrada pela vítima do assalto. Depois de um tempo, o carro foi encontrado, essa vítima foi chamada a comparecer à delegacia, só que a polícia não tinha prova nenhuma, a não ser uma mochila encontrada dentro desse veículo, com documentos de um homem que se chamava João Carlos Mateus. Nem é o nome do produtor cultural, o Ângelo Gustavo Pereira Nobre, que está preso desde setembro por conta desse crime. Aí, diante da inércia da polícia nessa investigação, a vítima começou uma espécie de apuração com as próprias mãos e foi dar uma de detetive, chegando até o Ângelo Gustavo. Só que nenhuma prova produzida nessa investigação independente de uma pessoa que sequer tem algum curso de detetive particular, por exemplo, leva ao Ângelo Gustavo. Apesar disso, com a identificação de uma foto antiga, a polícia, ouvindo essa testemunha, as provas, supostas provas que ela teria colhido, finalizou o inquérito indiciando o Ângelo Gustavo, que acabou preso. Está desde setembro do ano passado preso. Os advogados até pediram revisão de pena em outubro do ano passado, mas até agora todos os pedidos de liberdade foram negados. 7 desembargadores decidem se ele é ou não culpado e se poderá ter a pena anulada. Até agora o placar está 3-3, esse julgamento aí em segunda instância está acontecendo de forma virtual. Enquanto isso, a família do Ângelo Gustavo tenta chamar a atenção da população para fazer coro aí pela inocência dele, com testemunhas que também são de defesa, que comprovam que no dia desse roubo, em 2014, o Gustavo estava se recuperando de uma cirurgia e aguardam até o dia 31 de agosto, quando o desembargador Cláudio Tavares de Oliveira Júnior vai dar o voto final e definir se o Ângelo Gustavo vai continuar preso ou não, mas, para desespero da família, pelo menos mais um mês de espera, 1 mês e meio, vai ter que ser aguardado. Que angústia. Vamos continuar acompanhando esse caso. Pinho, boa semana de trabalho para você, até mais. Para vocês também.